Seu cliente te interrompeu na reunião, olhou pro celular e disse: não é bem isso que eu li aqui. E o pior é que, na parte que ele leu, ele estava certo. Isso é transição para a fase algorítmica. 3 episódios, o direito já mudou e quase ninguém avisou. A fase digital acabou. Entramos com tudo na fase algorítmica da tecnologia do direito. Isso é muito maior do que parece. Por isso eu resolvi fazer 3 episódios para você começar a entender sobre o cliente, sobre a teoria e sobre o juiz. Esse é o primeiro. Existe um lugar no mundo onde há um advogado para cada dezenas de milhares de pessoas. Não é falta de dinheiro, é falta de gente formada. A maior parte da população nunca falou com um advogado e nunca vai falar. Hoje, nesses lugares, uma pessoa pega um celular, fala na própria língua, não escreve, fala e pergunta se o irmão pode vender a terra que era do pai sem a assinatura dela. E ele recebe uma resposta organizada, clara, com a regra aplicável e o que fazer logo em seguida. Ela não tem como saber se está certa. Ela não tem com quem conferir. E ela vai agir com base naquilo. Porque a alternativa dela não é um advogado melhor. A alternativa dela é não saber nada. Para essa pessoa, isso é o maior avanço em acesso ao direito em toda a história do lugar onde ela vive. Sem exagero nenhum. Agora troque o cenário. O Brasil tem a maior população de advogados do planeta. Aqui, a mesma ferramenta não chega onde não havia ninguém. Ela chega na sala onde já tinha alguém sentado do outro lado da sua mesa. Mesma tecnologia, sentido oposto. E ninguém preparou nenhum desses dois lados para isso. Aqui existe uma pergunta honesta e ela não tem resposta confortável. Primeiro lado, o cliente que chega informado é melhor do que o cliente que chega no escuro. Sempre foi. A relação entre advogado e cliente foi construída sobre uma simetria enorme de informação. E essa assimetria nunca foi virtude, foi consequência. Muita coisa ruim se escondeu atrás dela. Honorário inflado, promessa vaga, cliente que passou 3 anos sem entender o próprio processo. Quem defende o cliente informado tem razão. E quem sente o incômodo com o cliente que confere, tá muitas vezes com saudade de um poder que nunca deveria ter existido desse jeito. Segundo lado, o que chega ao cliente não é informação, é fluência sem contexto. A ferramenta que ele consultou não leu os autos, não sabe o que a outra parte já ofereceu, não sabe quem é o juiz, não sabe o que ele omitiu de você na primeira reunião e não sabe que ele omitiu, não sabe que aquele réu nunca cumpre liminar, não sabe que aquele documento do jeito que ele conseguiu não serve. Ela responde com uma segurança que nenhum advogado experiente tem e responde rápido. E o cliente não tem nenhum jeito de distinguir as duas coisas, que as duas coisas chegam a ele exatamente da mesma forma. Um texto jurídico muito bem escrito. Eu não vou dizer qual lado está certo. Eu vou dizer algo pior. Os dois estão. E é por isso que essa conversa está acontecendo na sua sala e não lá numa revista acadêmica. O direito tem 12 famílias de tecnologia, 12 funções que qualquer sistema jurídico no mundo precisa cumprir em qualquer lugar, em qualquer século. Fazer a norma, achar a norma, interpretar, produzir a prova, resolver sem juiz, resolver com juiz, proteger, reparar, prevenir, administrar o sistema e dar acesso. Agora guarde 3 dessas famílias. Eu vou dizer a frase mais importante desse episódio e eu quero que você a leia 2 vezes. Seu cliente está te auditando nas famílias 3 e 4. E o caso dele vai ser decidido na família 1. Pense no que ele te contesta. Ele te contesta o artigo, contesta a tese, contesta o atendimento do tribunal, contesta o prazo prescricional. Tudo isso é achar norma, interpretar norma. E agora pense em por que os seus clientes procuram advogado nesse país. Não é porque eles não sabem que tem direito. Muitos já sabiam antes de te procurar. É porque o banco não devolve, o plano não autoriza, a companhia não religa, a empresa não paga, o INSS não concede. No Brasil,
O problema nunca foi descobrir a norma. O problema sempre foi fazer alguém cumprir. E é por isso que existe aqui a maior advocacia de massa do mundo. Ela não é um mercado de informação jurídica. Ela é um sintoma medido do quanto esse país descumpre a lei. Estado e corporações. Então repare no tamanho do mal-entendido. A ferramenta ficou muito boa exatamente na parte que já era barata. E não faz absolutamente nada na parte que de fato decide o caso. Seu cliente está conferindo a parte que nunca foi gargalo. E ao conferir essa parte, ele desconfia justo de quem opera a parte que é. Vamos ao concreto então. Tem 4 coisas aí que mudaram no seu escritório. E nenhuma é sobre tecnologia. Todas são sobre a relação com o cliente. Primeira, ele chega diagnosticado. Não com uma dúvida. Antes ele dizia, aconteceu isso comigo, eu tenho algum direito? Mas hoje ele diz, isso é dano moral, tem entendimento pacificado e eu vi que dá pra pedir tutela de urgência, não é? Já atendeu o cliente com o ChatGPT? Ele traz o nome do instituto. Às vezes, traz o pedido redigido. E aqui tá um detalhe cruel. Ele traz um enquadramento pronto. E o enquadramento é a decisão do caso. Escolher se aquilo é um vício de produto, falha de prestação de serviço, um defeito de informação, decide o prazo, decide o réu, decide o pedido. Você não começa mais ouvindo. Você tem que começar desmontando a ideia dele. Segunda, que te confere durante a reunião. Enquanto você fala, o celular tá ali aberto. E o que responde ali nunca duvida de si mesmo. Você passou a ter um ônus permanente que não tinha. Justificar por que você discorda de algo que soa impecável e que não custou nada. Terceira, ele produz material. Ele organiza a própria história, o cliente monta uma linha do tempo, resume documento, redige a narrativa dos fatos, formata os prints. Ele quer ajudar e às vezes inclusive ajuda muito. Só que ele não sabe uma coisa, que ele tá editando a própria história sem saber as regras de edição. Ele apaga o que acha irrelevante e que era essencial. Ele preenche uma lacuna com uma frase que soa muito bem e que passa a ser uma informação sua no processo sobre a sua responsabilidade. Você que assina. E há um risco novo aí que quase ninguém tá falando. Quando ele te entrega um documento reorganizado, um áudio mais limpo, um print montado, você não tem como saber o que foi. Foi só formatado ou foi criado? Você vai assinar aquilo. Quarta questão. O cliente faz uma pergunta que não existia. Não é sobre o caso, é sobre você. Quem que escreveu essa petição aí? Tu ou a máquina? E por que eu pago mesmo? Essa pergunta parece uma ofensa, mas não é. Ela é a pergunta certa feita para a pessoa errada. Porque a resposta honesta é: você não cobra pelo texto. Você nunca cobrou pelo texto. Só que ninguém nunca teve que explicar isso. Porque o texto era caro e a explicação era desnecessária. Eu vou pegar uma ferramenta jurídica só e abrir por dentro. Não é uma lei, é mais antiga que qualquer lei ainda. Chama orientação jurídica. Alguém traz um problema, você aplica o critério jurídico ao caso concreto dele e diz o que vale aquilo. Isso é a primeira linha de interpretação do direito. A que acontece fora do processo, muito antes do juiz, e que decide hoje, e sempre decidiu no mundo inteiro, a maior parte dos conflitos do mundo. Porque a maioria nunca vira processo. Essa ferramenta funcionou por milênios, apoiada em uma coisa só. E essa coisa não era só o conhecimento, era o custo da forma. Um texto com estrutura jurídica, com regra, aplicação, conclusão, com vocabulário certo, com aparência de parecer, era caríssimo de produzir. Levava anos de formação. Por isso, a forma funcionava como aquela credencial. Se o texto tinha aquela cara, alguém competente teve ali. O cliente nunca teve como avaliar a qualidade jurídica daquilo que ele recebia. Nunca. Ele avaliava a forma. E durante milênios, a forma foi um indício confiável. Porque falsificá-la custava mais do que produzir a coisa verdadeira. Esse custo foi a zero agora. E presta atenção no que isso faz. Não é que apareceu um concorrente melhor. É que a forma parou de significar qualquer coisa. Pela primeira vez existe na profissão jurídica um texto com aparência de orientação jurídica. Não é indício de orientação jurídica. A ferramenta não foi superada. Ela ficou sem sinal que permitia reconhecer ela. E o que sobrou dela? O que a fluência não alcança é uma coisa só, o contexto. Quem é o réu e como ele se comporta quando é cobrado? Como
aquele juiz decide? O que a outra parte já sinalizou que vai fazer ou deixar de fazer? Quanto tempo o cliente aguenta esperar? O que ele não te contou ainda, que pode ser importante? O que ele não vai ter como provar, mesmo sendo verdade? Quando vale um acordo nesse caso? E quando o acordo é uma derrota? Nada disso está em lugar nenhum. Está no seu caso e o seu caso não foi treinado. Por isso, a frase que eu deixo aqui é: a máquina responde a pergunta que o cliente fez. O advogado responde a pergunta que o cliente deveria ter feito. E o cliente, por definição, não sabe qual é. Se soubesse, não precisaria de você, não precisaria de advogado. Agora, o outro lado da mesa. Sem vilanizar ninguém aqui, porque vilanizar é o jeito mais rápido de não entender. Chamo de desconector quem desconecta o cidadão do direito que ele tem. Banco, plano de saúde, plataforma, companhia, grande corporação e também o Estado, os governos, autarquias. Ele recebeu a mesma ferramenta que o seu cliente. Ele não usa para descobrir uma norma. Ele sempre soube a norma. O departamento jurídico dele conhece aquele artigo há 20 anos. Saber nunca foi o problema dele, exatamente como não era o seu. Ele usa para 3 outras coisas. Primeira, para saber quanto vale o seu cliente. Ele viu essa mesma disputa acontecer 1 milhão de vezes. Ele sabe quanto se paga nessa comarca, com esse pedido, com esse perfil de autor. Quando ele oferece acordo, ele não está oferecendo justo nem o que teme perder. Ele está oferecendo o ponto exato em que insistir custa mais do que ceder. Segunda, para atender seu cliente antes de você, o chatbot dele responde à dúvida jurídica do consumidor, com gentileza, com clareza e de graça. Isso é a primeira linha de interpretação jurídica sendo prestada pela parte contrária, apresentada como ajuda. E ela não mente. Ela só não menciona a alternativa que seria melhor para quem pergunta. A terceira, para nunca ter uma conversa registrada, o atendimento que não gera protocolo destrói a prova do seu cliente na origem. E depois, a falta dessa prova é usada contra ele. E há um detalhe que muda o seu cálculo profissional. Enquanto você conduz um caso, ele conduz uma carteira. Ele pode perder de propósito o processo que precisa perder. Ele pode recorrer sempre e acordar na véspera, porque a desistência é estatística, não é estratégica jurídica, é gestão. Se você chegou até aqui pensando cliente confiante já existia, você está certo. Cliente que lia o código, que tinha um primo advogado, que trazia um recorte de jornal, isso sempre existiu. A fase algorítmica não criou clientes novos. Ela apagou uma coisa que o direito usava, mas nunca declarou que usava. Some a forma como credencial. Aparência de texto jurídico deixou de indicar competência jurídica. Some a diferença visível entre saber a norma e saber o caso. As duas coisas passaram a chegar ao cliente com a mesma cara, o mesmo tom, no mesmo minuto. Some a confiança na origem do documento. Você não sabe mais se o cliente te entregou algo que foi organizado ou fabricado. E quando você juntar aos autos isso, a outra parte vai levantar essa dúvida no juízo, de graça. E some o silêncio do cliente. Ele nunca mais vai simplesmente esperar. Vai aguardar por quê, com vocabulário técnico todo dia, e ele tem razão de perguntar. Junta tudo isso. O cliente ficou mais forte e ficou mais fácil de perder. Mais forte na única parte que já era abundante. Igualmente desarmado na parte que decide. E o advogado ficou com a coisa mais difícil de vender que existe. Um valor que não aparece no texto. Agora, a parte que muda o jogo. E ela é concreta. A vantagem do outro lado vem de duas coisas diferentes. E separar as duas coisas é tudo. Uma parte veio da estrutura. Equipe grande, biblioteca, capacidade de produzir muito. Essa acabou para todo mundo. Pesquisa de qualidade deixou de depender do tamanho do escritório. É o nivelamento mais completo das 12 famílias de tecnologias que já aconteceu. E a outra parte veio do dado. Ele sabe o que aconteceu em 1 milhão de casos. Essa não acabou ainda, mas ela é reversível. E quase ninguém percebeu. Porque se você atende 500 pessoas lesadas pelo mesmo réu, você tem um agregado. Você sempre teve, você nunca pôde usar, porque processar tudo isso custava mais do que valia. Agora, custa quase nada e a gente pode fazer isso com uma comunidade de advogados. São 3 coisas de uma vez. Você passa a saber o valor real dos seus acordos e a faixa deixa de ser conhecimento exclusivo de quem está do outro lado da mesa. Você passa a demonstrar o padrão, que é a única
prova capaz de alcançar a lesão que acontece em escala, porque ela só é visível em conjunto. Você passa a mostrar descumprimento reiterado, o mesmo réu, a mesma ordem em dezenas de processos. É o argumento que ninguém rebate com um caso isolado. E tem uma quarta que responde diretamente ao cliente que te confere. Quando você mostra o número da sua própria carteira, você não está discutindo com o celular dele. Você está trazendo a única coisa que o celular dele não tem e não vai ter. A carteira de clientes é o ativo. Ninguém te dá, ninguém te tira. Só o registro constrói. A pergunta prática, se você é advogado, na próxima vez que o cliente te corrigir, não discuta a tese. Pergunte a ele o que ele digitou. Você vai descobrir quase sempre que a resposta tá certa para a pergunta que ele fez. E que ele deixou de fazer uma pergunta e pediu uma informação que muda tudo no caso dele. Não por má fé, porque ele não sabia que aquilo era importante. Aí você mostra o que faltava. E nesse momento exato, ele entende o que ele te paga para fazer. Melhor que qualquer explicação que teria conseguido. A ferramenta que parecia te ameaçar acabou de demonstrar o seu valor, mas só se você deixar de competir pela resposta. O seu cliente não ficou mais exigente. Ele ficou mais informado sobre a parte que nunca decidiu nada. E continua sozinho na parte que decide tudo. Isso é a fase algorítmica. Ela não tira o poder de ninguém. Ela esvazia por dentro as coisas que a gente usava sem saber que usava. No próximo episódio, isso fica muito pior. Porque não é só o seu cliente que mudou de lugar. Toda a teoria do direito que ficou sem chão. Te inscreve aí no canal e não perde, porque o roteiro tá sensacional.